Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos tomar seus lugares, vamos dar início a mais um culto, amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez o 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém, glória a Deus. Essa passagem, este versículo nos mostra que Deus ele está em busca de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que buscam em verdade e em espírito. Porque a adoração, irmãos, ela não é limitada a lugares, a horário. O Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores. Que nesta noite possamos adorar em espírito e em verdade. Que possamos adorar em espírito e em verdade, guiados pelo Espírito Santo, amém? Coloque na melhor posição, de joelhos, em pé, da forma que você se sentir bem. Vamos entregar mais um culto nesta noite ao Senhor. Vamos adorar em espírito e em verdade, com sinceridade ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença mais uma vez. Senhor, quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia em Tua presença. Senhor, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mais um culto. Obrigada, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui, Senhor. Aqueles que estão a caminho, o Senhor possa ir de encontro com a vida deles, Pai. Traga eles com paz e segurança, Senhor, até esta casa. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão. Senhor, obrigado pela noite de ontem, Pai. Obrigada pela vigília que o Senhor nos proporcionou. Obrigada pela Tua palavra, pela Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por ser conosco. Pai, eu apresento mais um culto em Tuas mãos, Senhor. Quero Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, glorificando ao Senhor. Que nesta noite possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque a Tua palavra nos disse nesta noite, Pai, que o Senhor procura, o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, Pai. Que possamos buscar a Ti nesta noite, Pai, aleluias, com sinceridade, Senhor, com um coração sincero e verdadeiro, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por este culto em Tua presença. Obrigada por ser conosco. Obrigada pelos milagres, pelas curas, pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Pai, peço perdão pelas minhas falhas, me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Me perdoa pelas minhas transgressões, palavras, pensamentos que entristeceram o Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Sua palavra, Senhor. Que possamos nos desligar, Senhor, do mundo e se ligar aos céus, Pai. Fale conosco nesta noite, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, renove a Sua igreja, renova a Sua noiva, Pai, nesta noite. Fortaleça os filhos, Pai, que se encontram cansados, que se encontram desanimados nesta noite, Papai. Vai de encontro, Senhor, com a vida desses, Papai. Vai de encontro, Pai, com os irmãos, Pai, que não pôde estar aqui nesta noite. Que o Senhor possa ir de encontro sobre a vida deles, Pai. Vá, Senhor, de encontro. Manda anjos sobre a vida deles nesta noite. Guarde os Teus filhos por onde eles pisarem, Pai. Proteja de todo mal, Senhor. Abençoe esta igreja. Abençoe os nossos pastores. Vai de encontro, Senhor, com o pastor José, Senhor. Em nome de Jesus, com a irmã Silvia, com toda a sua família. Coloque as Tuas mãos
sobre a sua enfermidade, Senhor. Coloque as tuas mãos sobre os seus joelhos, papai. Que eu possa curá-lo, Senhor, em nome de Jesus, dessa enfermidade, Pai. Abençoe o pastor Jefferson. Continue abençoando, Pai, o seu chamado, o seu caminho. Continue, Senhor, abençoando e fortalecendo os teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, os grupos desta igreja. Abençoa, Senhor, o grupo, Pai, de louvor. Senhor, toca, Senhor, no coração de cada um, papai. Que eles continuam, Senhor, adorando em espírito e em verdade. Seja ao tocar um instrumento, seja louvar, papai. Coloque as tuas mãos sobre este grupo, papai. Continue abençoando e capacitando os teus filhos. Fortaleça, Senhor, a fé dos teus filhos. Renove as forças deles em nome de Jesus, Pai. Abençoe o grupo de varões, das mulheres, as lideranças, Senhor. Vai de encontro com esses grupos, Pai, com a das crianças, Senhor. Coloque as tuas mãos, Senhor, sobre essas crianças, papai. Proteja os teus anjos, Pai, dando livramento em nome de Jesus. Abençoa os gestos, papai. Coloca as tuas mãos sobre este grupo também, Senhor. Vai de encontro, Pai, com os discipulados, com nossos professores. Continue capacitando os teus filhos para que possa nos ensinar, Senhor, a cada dia, Pai. Abençoe os líderes, papai. Fortalece os teus filhos em nome de Jesus. Abençoe esta casa. Abençoe os irmãos, papai. Continue levantando vasos de honra, Senhor, para que venham a ser usados como ferramenta, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Aleluias, Pai. Renova chamados, renova as forças dos teus filhos, Pai, nesta noite. Que possamos sair daqui nesta noite, em nome de Jesus, diferente. Que possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, Pai. Só possa abençoar os irmãos nesta noite. Abençoa este culto. Receba a nossa adoração em espírito e em verdade, Pai. Abençoa, Senhor, mais um dia. Abençoa mais um domingo em tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Obrigada por ter nos cuidado, por nos ter protegido. Obrigada, Senhor, pelos teus feitos. Obrigada pelos teus milagres. Ah, Senhor, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua graça, nós não estaríamos aqui. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Obrigado por este amor. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Obrigado por cuidar de nós. Obrigada por ser conosco, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada por estarmos aqui, Jesus. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por mais um dia em tua presença. Obrigada, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti nesta noite, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluias, glória a Deus. E ainda em oração, vamos estar orando pelo caderno dos enfermos. Se você conhece alguém ou você está enfermo, vamos declarar cura diante da sua enfermidade, para aqueles que você conhece e está enfermo, não somente carnal, mas às vezes espiritual. Vamos clamar, levantar um clamor por essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós entramos em tua presença. Senhor, eu quero apresentar este caderno, Senhor, de oração, Senhor. Essas vidas, Pai, que se encontram aqui, Senhor. Eu creio, Pai, que cada nome que foi colocado não foi colocado à toa. Foi colocado com fé, Senhor. Pai, vai de encontro com essas vidas que estão aqui nesta noite, Pai. Vai de encontro, Pai, em nome de Jesus, Pai, colocando as tuas mãos, Senhor. O Senhor possa trazer a cura, Senhor, a libertação, a salvação para essas vidas, Senhor. Vai de encontro nesta noite fazendo o seu milagre, Senhor. Nós clamamos por essas vidas, pois nós cremos no Deus dos milagres, o Deus do impossível. Nós cremos no Deus que cura, que liberta, que salva e que restaura, Senhor. Vai de encontro nesta noite com essas vidas. Em nome de Jesus, possa ir, Senhor, de encontro e possa curar essas vidas. Aqueles irmãos, aquelas pessoas que talvez não estejam enfermos, Pai, na carne, mas espiritual, que estão com uma enfermidade, Pai, espiritual, que não consegue mais te buscar, que não consegue mais adorar em espírito e em verdade. Senhor, eu declaro, Senhor, sobre essas vidas em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro com essas vidas, Pai. Restaura essas vidas, renove as forças dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Aleluias. Pegue seus dízimos e as suas ofertas. Vamos estar apresentando ao Senhor nesta noite.
Aleluias. Glória a Deus. Vamos levantar nossos dízimos, nossas ofertas e vamos entregar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós apresentamos, Senhor, os dízimos e as ofertas dessa casa, Senhor. Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, com a vida de cada irmão nesta noite, Pai. Muitos das vezes estão aqui nessa noite pensando, eu não tenho muito para entregar. Talvez eu só tenha uma moeda, assim como aquela viúva. Mas o Senhor te pede nesta noite que o Senhor possa adorar em espírito e em verdade. A sua adoração em espírito e em verdade, em sinceridade, já é uma oferta ao Senhor. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que estão dizimando e ofertando em sua casa, Pai. Que não venha faltar nada na mesa dos irmãos, Senhor. Obrigado pelos nossos empregos, Pai. E aqueles que ainda não encontraram uma porta aberta, o Senhor possa abrir, Senhor. Abre, Pai, portas onde não existem paredes, Senhor Jesus, Pai. Venha de encontro, Senhor, com essas vidas, Pai. Abençoe nossos trabalhos, nossos empregos. Abençoe os nossos patrões, Senhor. Vai de encontro com a vida de cada um nesta noite. Abençoando, Senhor, a cada oferta e a cada dízimo desta noite. Em nome de Jesus, podem trazer à frente. E o grupo de louvor já está com a oportunidade, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ministério de Louvor, Sal da Igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Que bom que você veio. Venceu a si próprio hoje, né? Tá frio, mas eu vou adorar. Tá difícil, mas eu vou adorar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Mas com Deus na cruz
mensagem da cruz? Oh, glória a Deus. Você ama o que ela representa? Oh, Deus Santo, aleluia. Você ama o que ela faz você recordar que o que você passa aqui não se compara ao que ele passou por nós? Nós, às vezes, pelos nossos atos, a gente, às vezes, realmente, a gente tem que se sentir envergonhado por algumas atitudes que, às vezes, nós temos. Que o Senhor Jesus morreu por você. Ele morreu naquela cruz. E tem cruz que nós carregamos, que a gente fala: Senhor, por que eu ainda carrego? Senhor, por que eu ainda busco? Senhor, porque eu ainda apresento. É uma cruz que nós carregamos, mas não se compara ao que Ele passou por você. Então receba, carregue. Você não carrega ela só, você carrega com Ele. Em todo tempo Ele é sobre a sua vida. Em todo tempo Ele é contigo. Então quando essa cruz vier e se achar que está muito pesada, lembra do que Ele passou por você. E coloque nas mãos dEle. Porque Ele passou por tudo aquilo. E Ele não estava sozinho. Você também não está sozinho. Aleluia. Você ama a mensagem da cruz? Fala para Ele: sim, eu amo essa mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo o que ela representa. Sim, eu amo o que ela me faz lembrar o que Ele passou por mim e por você. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
declarar isso? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez, aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, aleluia! Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o nome dEle, aleluia. Glória a Ti, Jesus. Nós estamos de uma sexta, chegando de madrugada em casa, de um sábado, vindo para uma vigília, chegando de madrugada em casa. Parece que a gente está ligado no 24 horas. Aí uns dizem assim, mas eu já fui ontem, eu fui antes de ontem. E como é que vai ser no céu? Quer descansar para quê? Aleluia. Aquele que foi por você, aquele que é por você, Ele não dorme. E Ele é socorro bem presente, aleluias, na hora da angústia. Por que não? Por que não estar? Por que não ficar, aleluias? Por que não permanecer? Que ingratidão é essa, aleluias? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. O universo chora, O sol se apagou. Oh, glória a Deus. Ali estava morto um Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado
Ele enfrentou todo o poder das trevas, vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Foi morte de cruz. Aleluia. Foi morte de cruz por mim e por você. Aleluia. E naquela hora ele disse: Pai, está consumado. Pai, eu já paguei. Aleluia. Já está consumado, Senhor. Eu já paguei por aqueles que virão. Aleluia. Aquele que não tinha pecado se fez pecador. Aleluia. Por mim e por você. Aleluia. 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 Por isso que nós na noite nós declaramos, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Igreja, cantamos aleluia. Declara, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus, as palmas louvam e adoram o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. E antes de entregar para a palavra, nós estamos com visitantes na casa. A Maria Aparecida, fica de pé por gentileza. Maria Aparecida. A Leide, ela já veio uma vez, mas está vindo mais uma vez nos visitar. E a Bruna, que também já veio uma vez, está conosco mais uma vez. E como que a igreja diz para elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais 10. Glória a Deus, as palmas ao Senhor. E eu passo a palavra para o pastor Jefferson. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar os irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, mais uma noite na presença do Senhor. Vou ser breve na palavra, que tem alguns irmãos que ainda estão se recuperando da noite, né? E ainda estão querendo descansar. Mas eu vou pregar até umas 9 horas em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os visitantes que aqui estão, em nome de Jesus. O pastor José, a irmã Silvia, que estão aqui conosco, né? O pastor logo, em nome de Jesus, vai estar bom, né? Vai estar aqui pregando a palavra, estando conosco aqui sem dor, em nome de Jesus, com esse joelho recuperado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia em João, o capítulo 9. João, o capítulo 9. Glória a Deus. Se puder colocar um fundo, pode colocar. Amém, Cleber? Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 9. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar lendo para ganhar tempo. 9, do 35 ao 41. E eu vou estar decorrendo esse texto na ministração dessa noite. João 9, a partir do 35. Diz assim: Jesus ouviu o que tinha expulsado e encontrado. Disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Glória a Deus.
Pode se assentar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Que neste momento o Teu Espírito possa falar conosco, possa falar com a Tua igreja. Que o Senhor possa me dar a sabedoria, Senhor, discernimento daquilo que o Senhor tem a ministrar ao coração. Daquilo que o Senhor tem a falar aos ouvintes, aqueles que estão aqui preparados ou se preparando para ouvir a mensagem do Senhor nessa noite. Que neste momento, Pai, nós possamos estar focados, Senhor, que todos nós possamos estar num propósito de ouvir o Senhor e entender a instrução que o Senhor tem a nos instruir nessa noite, através da Tua palavra, através da Tua voz, porque quando nós lemos as Escrituras, é Deus que está falando conosco. Então, neste momento, quem vai falar conosco é o próprio Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Obrigado. Glória a Deus. E o tema dessa noite, o tema dessa palavra, é um tema, vai ser inédito. Este é o tema. Porque a gente vai entender que o Senhor, Ele não faz igual o que fez na vida de Bartimeu, na vida do cego de Betsaida. Ele faz totalmente diferente. Os milagres que Jesus ele faz não é igual ao outro. E às vezes a gente olha e a gente pensa que o que vai acontecer comigo vai ser igual àquele testemunho que eu ouvi, ou igual àquilo que aconteceu com aquela pessoa. Aquela pessoa recebeu algo do Senhor e às vezes eu estou passando a mesma necessidade que aquela pessoa. E eu acho que vai ser igual na minha vida. Só que Deus, Ele faz coisas diferentes. Ele opera de formas diferentes. Ele não opera, Ele não só faz de um jeito. Porque senão seria um Deus incapacitado, que só age de uma forma. E nós vamos entender hoje que Deus tem várias formas de agir, várias formas de fazer para nós, em nossa vida, para transformar, para mudar, para realizar. Nós queremos, é claro, nós como seres humanos frágeis, queremos entender o que Deus está fazendo, como que vai ser. Nós deduzimos, nós imaginamos que vai ser assim, que Deus vai chegar dessa forma, que Deus vai realizar assim. Mas daí a gente fica com uma inquietação, porque a gente vai criando uma expectativa que não é a expectativa de Deus. E Deus, Ele pode estar fazendo outra coisa para nos surpreender. E nesse algo de esperar a surpresa de Deus, o algo inédito de Deus, é onde nós se desesperamos, porque muitas das vezes nós não conseguimos aguardar ou esperar o momento de Deus agir. E por nós não esperarmos o momento de Deus agir, nós queremos tomar a frente de Deus, como se Deus necessitasse de uma ajuda do ser humano, e Ele não precisa disso. Ele faz da forma dEle, Ele faz do jeito dEle, louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui um contexto antes de entrar na palavra da noite, que está em Mateus 9, o versículo 27 ao 31, que diz assim, Mateus 9, a partir do 27 ao 31. E partindo Jesus dali, seguiram nos 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, Jesus lhe disse, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhes abriram,
E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai para que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Louvado seja Deus. Olha aqui, o Senhor operando na vida de 2 cegos. Mas não vai ser igual do cego que eu dei o início, do capítulo 9 de João. O Senhor aqui ele vai operar um milagre na vida desses 2 cegos de uma forma totalmente diferente. Mas ele podia agir de uma forma só. Ele poderia falar assim, que a visão venha sobre esse cego, que esse cego seja curado agora. Ele poderia fazer dessa forma em todos os cegos que ele encontrasse. Mas ele age de formas diferentes. E cada forma que Deus age é uma forma de um propósito diferente. Deus quer mostrar algo diferente para aqueles que estão em volta e para aquele que está sendo beneficiado. Deus, ele age dessa forma. E às vezes o esperar de Deus, esperar as coisas acontecer, nos frustra, nos machuca, nos faz às vezes achar que Deus não está fazendo, porque nós queremos que Deus age já imediatamente naquilo que nós estamos desejando no momento. E às vezes, por as coisas não acontecer do nosso jeito, a gente desiste de crer que Deus pode fazer. E aí é na onde que nós tomamos decisões erradas. Precipitamos. E quando nós tomamos a decisão errada e logo em seguida vem Deus com a resposta, e a gente já não consegue mais resolver aquilo porque tomamos uma decisão errada antes de Deus agir. Aí na sua mente você vai dizer assim: deveria ter esperado Deus agir, e agora para mim resolver esse problema que eu mergulhei, e agora para mim tirar a Agar da casa, e agora esse filho que chegou, a Sara agora está grávida, mas eu precipitei e fui à frente de Deus como Abraão. A história de Abraão e Sara, ele vai à frente de Deus. Deus promete-lhe um filho, mas ele não sabe esperar. E ele vai à frente de Deus para realizar o sonho, para realizar a promessa de Deus. E é assim que nós fazemos. Deus, ele vem, nos promete algo em nossa vida. E por a gente achar que está demorando, nós queremos realizar a promessa de Deus na força, do nosso jeito, da nossa maneira. E aqui o Senhor lhe cura esses 2 cegos. E ele diz no 29, tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Ele toca nos olhos dos 2 cegos, mas ele não faz nada. Não tem cuspe, não tem lodo, apenas o toque nos 2 cegos. E ele ainda diz o quê? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Porque aqueles 2 cegos se aproximaram de Jesus com fé. E o Senhor está retribuindo a eles um gesto de fé. Através da fé deles, o Senhor apenas tocou nos olhos dele. Mas é uma forma diferente uma da outra. Agora a gente vai ver outra situação. Marcos 8, do 22 ao 26. Vai estar também um cego, mas de forma totalmente diferente, que Deus vai trabalhar e Deus vai agir. Repare que essa palavra, ela começa a se encaixar em nossa vida. Eu tenho que começar a entender se essa palavra ela está batendo com a situação que eu estou vivendo, com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou imaginando, com aquilo que eu estou falando com Deus. Senhor, eu gostaria que fosse assim. Todos nós falamos isso para o Senhor. Eu gostaria que fosse desse jeito.
Eu gostaria que acontecesse hoje, mas não é porque não está acontecendo hoje que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo. Olha o que diz aqui, louvado seja Deus. Marcos 8, a partir do 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Olha a forma de Deus trabalhar. Chegaram até ele dizendo o que para ele? Põe as mãos no cego. Só que aqui o homem está tentando fazer que Jesus faça do jeito que ele quer. E Jesus ele vai fazer de uma forma totalmente diferente. O que o Senhor vai fazer aqui nesse milagre? Ele vai cuspir nos olhos do cego. Agora não tem o toque, ainda não tem o lodo, mas tem o cuspe. E ele poderia apenas tocar como ele tocou nos dois? Poderia. Ele poderia dizer assim: seja curado da cegueira? Ele poderia. Mas ele está fazendo algo diferente, ele está fazendo algo inédito, porque na vida de cada um ele faz diferente da vida do outro. O milagre que acontece na sua vida não é igual ao do outro. Louvado seja Deus. Porque ele faz as coisas para impactar o beneficiado. Ele faz assim. E aqui ele cuspindo nos olhos do cego, ele cura aquele cego. E ele dá uma ordem para o cego o quê? Não entrar mais na aldeia. No outro, ele disse o quê? Não fala nada, não fala para ninguém. Mas os dois saíram falando. Por quê? Se Deus faz algo para mim ou faz para você, a gente não vai se segurar. A gente vai sair falando: Deus fez, depois que fez. Aqui é uma aplicação para a nossa vida. Você só fala depois que o Senhor fez. Enquanto o Senhor não fez, você não fala. Você não precisa falar, porque aquilo ainda não concretizou. E se você fala antes do tempo, você vai trazer uma luta desnecessária para você, provocações desnecessárias para você. Se aquela pessoa, ela está o quê? Num processo de libertação, e ela ainda não foi liberta, não fale que ela foi liberta. Porque se alguém vê aquela pessoa fazendo os mesmos atos que ela faziam antes da libertação, vão dizer: essa pessoa está mentindo. Então eu preciso ter cautela e esperar o agir de Deus, para olhar para essa pessoa e dizer: realmente essa pessoa está liberta. Ela já não está mais fazendo o que fazia. E nós precisamos entender: o processo de libertação não é um processo rápido, é um processo lento. E às vezes a gente querendo acelerar o processo de libertação na pessoa, nós vamos estragar o que Deus está fazendo. Recamassúria. Nós não podemos de forma alguma interromper o que Deus faz. O que Deus está fazendo. Aquela pessoa, ela está sendo liberta. Está sendo liberta. Ela não foi liberta. E o que não é liberto ainda, ele não pode
tocar ou fazer as coisas de Deus. Se ainda está num processo de libertação, você estraga o que Deus está a agir, o que Deus está a fazer. Não tente forçar. Existe o tempo, e nós precisamos respeitar o tempo do processo de libertação. Porque enquanto não aconteceu, não force a testemunhar, não force ao falar, não force a ler um versículo, não force. Deixe as coisas fluir naturalmente. Um processo demora, mas deixa o Senhor trabalhar. Repare que nós demos a introdução de 2 fatos que incluem cegos, mas de formas diferentes de Deus agir. E agora nós vamos ter outro cego, aonde esse cego vai ser o questionamento, vai ter debate sobre a vida desse cego. Até então não houve debate, até então não teve um grupo que vai questionar o milagre, mas agora nós vamos entrar na vida de um cego, onde vocês vão entender que ninguém está preocupado com o que Deus fez na vida dele, mas estão preocupados em questionar da forma que foi feita. Mas aquele que fez não está preocupado com aqueles o que estão pensando. E às vezes Deus fazendo na sua vida e na minha vida, eu não preciso ficar explicando para ninguém o que Deus está fazendo. Se eu já entendi que Deus fez, para que eu vou ficar explicando 1000 vezes o que Deus fez? Se a provisão chegou, para que eu vou explicar de onde que veio a provisão? Chegou, eu necessitava, Deus supriu a minha necessidade, eu não precisava, veio assim, veio assado, não, irmãos. Porque aquele que te questiona o tempo todo, ele não quer saber se você foi beneficiado, apenas ele quer saber como aconteceu na sua vida. Mas se você entender que um tempo atrás você pediu algo e não foi estendido as mãos para você, e por que agora quer saber como aconteceu na sua vida? Nós precisamos ter isso aqui, irmãos, um pouco de ciência na situação. Por que está se aproximando agora querendo saber o que Deus fez na minha vida? Sendo que na hora que eu pedi para estender as mãos, recolheu as mãos rapidamente. Para que eu vou ficar dando satisfação agora do que Deus fez? Louvado seja Deus. Eu não preciso, você não precisa. Apenas abrace aquilo que Deus te deu e vai viver. Vai viver. Olha o que diz aqui, amados irmãos. Em João 9, do versículo 1 ao 3. Glória a Deus. E passando Jesus, viu um homem. Preste atenção aqui. E passando Jesus, viu um homem cego, de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, Rabi é mestre. Rabi, quem pecou? Esse e os seus pais, para que nascesse cego. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Repare uma coisa. As pessoas olham aquele homem como um cego. Eles não referem ele como um homem, e sim como um cego. Ou seja, as pessoas olham para ele a deficiência dele. As pessoas olham o estado dele.
a situação que ele está. Mas olha como Jesus avista e vê o necessitado. E passando, Jesus viu um homem. Jesus, ele não viu um cego. Apesar daquele homem ser cego. Mas Jesus, primeiramente, ele vê um ser humano. Ele vê a necessidade do ser humano. Ele vê a dificuldade do ser humano. Ele olha para o ser humano com amor, com compaixão. Ele não vê o ser humano como uma coisa descartável, como qualquer coisa. Ele não vê o cego, ele vê um homem, primeiramente. Um homem que precisava ter a vida transformada. Um homem que precisava ter a vida moldada por ele. Um homem que precisava ser reintegrado novamente na sociedade. Um homem que precisava ter uma família. Um homem que precisava levar o sustento para a tua casa. Jesus não via um cego, Jesus via um homem. E toda vez que você está num estado assim, ele não vê a sua necessidade, ele vê uma mulher, ele vê um homem, ele vê um ser humano que necessita, ele vê alguém que necessita da compaixão dele. Até então todos olhavam aquele homem como um coitado, como um cego de nascença, alguém que não ia ter mais nada na vida, alguém que ia morrer naquela situação de pedinte, de pedir a esmola. Mas alguém estava se aproximando e vendo ele como um homem. Alguém vendo como homem está dizendo o quê? Eu vou mudar ele. Eu vou mudar, eu vou transformar a vida desse homem. Ele não vai mais permanecer assim. Ele não vai mais ficar assim. E aqui, amados irmãos, repare que as pessoas ao redor, tem 3 grupos aqui. Os vizinhos, os fariseus e os judeus. E todos no mesmo raciocínio. De querer apontar e acusar. Em nenhum momento eles ficaram felizes, nós vamos ver daqui a pouco, com a vitória daquele ex-cego. Ninguém vai dizer que alegria de ver você enxergando, não, vão questionar. Como você conseguiu? Como chegou isso na sua vida? É assim, irmãos, é fácil de entender quem está conosco e quem não está conosco. O que está conosco, primeiramente ele vai dizer glória a Deus, que Deus abençoou a sua vida. Glória a Deus que as coisas estão se realizando na sua vida. Mas o que não está conosco, ele vai dizer como aconteceu, como você chegou, como você conseguiu, você não tem recurso. E você está roubando, você está furtando, você está fazendo alguma coisa errada, ilícita. É fácil de entender quem está junto e quem não está. E diz, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Esse e os seus pais, para que nascesse cego. Jesus está vendo um homem. E os discípulos de Jesus, ainda numa aprendizagem, estão olhando ele como um cego pecador. Alguém que só tem pecado, por isso que está naquela situação. Irmão, nem tudo é pecado. Nem tudo o que você está vivendo é por causa do pecado. Tem coisas sim que vêm do pecado, mas tem coisas que não é para o nome do Senhor ser glorificado. É para o nome do Senhor ser glorificado na situação. Deixe dizer, está pecando, está errando, está falhando. Não jejua, não ora, não busca, não vai, não faz. Deixa Deus fazer, deixa os 3 grupos aparecer na sua situação. O que pode fazer não é os 3 grupos. O que pode fazer é Ele. E Ele já te viu. Ele não viu você como um coitado, como um cego, como um usuário, não. Ele te viu como um homem, como uma mulher. Alguém que precisa dEle, que necessita dEle. Aleluia. E Jesus vai dar uma resposta para aqueles homens. Eles já dão um laudo. Quem pecou? Para ele estar assim. Quem falhou? Para ele estar assim. E Jesus só observando o comportamento dos discípulos. E às vezes nós somos esse discípulo. Nós olhamos e falamos assim, tá vendo porque é desse jeito? Não busca Deus, não ora, não busca, não vem no culto, não vai na vigília, não vai no monte. Esse é o nosso argumento de ser humano, falho que nós somos.
Mas às vezes a pessoa está passando alguma coisa ali, por quê? Para que o nome dele seja glorificado. E não tem nada a ver de buscar. É a mesma coisa da pessoa chegar e pedir um aconselhamento para você. Ó, vim aqui, quero um aconselhamento, minha vida está assim, está assado. Você ora, jejua. Ué, você resolveu o problema da pessoa? Isso é conselho? Se a pessoa nem espiritual ela é. Irmãos, quando você fala de jejum e oração, é para quem já tem um convívio. Quem já está no meio há muito tempo. Nem tudo é oração e jejum, não, irmãos. A pessoa, ela precisa, às vezes, de uma solução. E você precisa ter uma resposta ali. Você tem que ter várias ferramentas para ajudar aquela pessoa que está se aproximando de você necessitada. A pessoa chega, ó, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo isso na minha casa, e você ora e jejua. A pessoa não sabe nem o que é jejum. É falta de entendimento. Eu preciso ter a paciência de sentar, ouvir, escutar. E aquilo que não está ao meu alcance, o que eu vou fazer? Indicar um profissional da área. Irmão, seu problema é psicológico. Vai lá na psicóloga. Vamos marcar isso, vamos resolver isso. O seu problema é o quê? É psiquiatra. Tem que ir lá. Nem todos os problemas de loucura é diabo. É Satanás. Não, irmãos. Não é isso. O nosso corpo, a gente cansa de dizer, o nosso corpo padece. Ah, o irmão está tomando remédio. Credo, irmão, você não é irmão de oração, irmão? Ele é corpo. Presta atenção. Deixa de ser ignorante. Deixa de ser um pensamento ignorante. Porque eu digo que você estiver tomando também, você vai gostar que alguém fala para você, cadê você da oração, do jejum, e agora está tomando medicamento? Você vai gostar que vão chegar até você? Você não vai gostar. Então aprenda uma coisa na sua vida. O corpo padece. Ele fica enfermo. Para crente e para não crente. Para os dois. Não ora mais, não jejua mais, porque você está doente, está tomando remédio aí. Irmãos, isso daí é falta de sabedoria. E são coisas simples. Só que são palavras simples que machucam, hein? São palavras simples que ferem, hein? E aquilo para tirar depois de dentro complica. Complica. Se eu não consigo ajudar, eu vou ficar, ó, calado. Eu não tenho nada para ajudar, para oferecer, eu vou ficar em silêncio. Louvado seja Deus. E Jesus, ele dá uma resposta. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Todos eles tinham um argumento, todos eles tinham uma resposta. Todos eles eram sabichão, já sabiam o que estava acontecendo. Mas Jesus vai falar uma coisa que eles nunca ouviram. Uma coisa que eles nunca ouviram. E às vezes as pessoas se aproximam de nós para ouvir uma coisa que nunca ouviu. Ah, eu estou com depressão. Frescura. Não ora. Não busca. Não vai à igreja. De vez em você estar ajudando naquela pessoa a sair desse quadro depressivo, você está lançando ela num quadro ainda pior. E pessoas estão morrendo, não estão morrendo, crente não está morrendo, pastores não estão morrendo de depressão. É o mal do século. Mas por quê? Porque às vezes vai buscar ajuda e vem uma resposta que não ajuda em nada. Eu preciso ter a resposta que venha me ajudar. Que venha me ajudar a sair daquela situação. Ô irmão, eu caí de moto e estou mancando. Deixa eu orar. Senhor, meu pai, não sei o que, babá. Pô, irmão, vai procurar lá um profissional da área, senão você vai ficar com defeito. Nem tudo o Senhor vai curar. Nem tudo o Senhor vai fazer milagre. Ele já deixou homens também capacitados.
Irmãos, o que eu observo, irmãos, é uma coisa que tem que quebrar, tem que acabar com isso. É achar que pastor é curador ou curandeiro. Isso não vem do cristianismo. Isso não é do cristianismo. Pastor não é milagreiro e nem curandeiro. E nunca foi e nunca será. Tem coisas que não é a oração que vai resolver. Tem coisas que não é o pastor que vai resolver, e sim o profissional da área. Temos que separar o físico com o espiritual. Senão as coisas ficam bagunçadas, irmãos. Ficam bagunçadas. Só que você precisa se preparar. Nós falamos sempre do preparo. Para se preparar. E estão aí disponíveis tantas coisas para você aprender. Por quê? Vai chegar um momento que você vai precisar ter o preparo. Para quê? Para lidar com algumas situações que vai vir diante de você. E se você não tiver o preparo, o que vai acontecer? Vai ser barrado. E você vai prejudicar aqueles que estão te procurando por falta de preparo. Por isso, se Deus já colocou algo, se prepara, irmão. Vai se preparando. Vai se aprofundando. Vai se aprofundando no conhecimento, vai aprendendo as coisas, irmãos, porque lá na frente você vai precisar, e você não vai saber lidar com essas situações. Glória a Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isso. Cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e entoou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Outra forma dele operar o milagre. Outro jeito dele fazer o milagre. Repara que eu já li duas histórias. E uma diferente da outra. E essa forma que ele vai fazer aqui vai surpreender ainda mais. Porque ele quer impactar aqueles que estão vendo. Aqueles que estão ao redor e vendo o agir de Deus. Ele não quer apenas impactar o beneficiado do milagre, mas aqueles que estão ao redor do milagre. Os milagres de Jesus, muitas das vezes, é um propósito de conversão. Para pessoas se converterem ao ver aquilo que está acontecendo na vida do necessitado. Só que aqui nessa passagem, nenhum dos grupos aqui se preocupou com o que o Senhor fez na vida dele, mas se preocuparam em questionar como foi feito na vida dele. Olha aqui. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O Senhor está dizendo enquanto é dia, 3 anos e meio. 3 anos e meio de ministério. O dia representa o quê? O seu ministério terreno. Louvado seja Deus. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite ele está se referindo à crucificação, o dia da partida. Ele está se referindo a isso. Então, enquanto eu estou aqui, o ministério terreno eu vou fazer. Só que ele também diz que nós iríamos fazer obras maiores que a dele. Então, se ele sai do dia, chega à noite, ele nos dá em nossas mãos o dia para fazer a obra dele. Então, uma continuidade de fazer a obra do Senhor está em nossas mãos, porque para nós ainda não chegou a noite. E o dia simboliza a obra do Senhor a ser feita, e isso está em nossas mãos. Glória a Deus. Ele está falando: enquanto eu estou aqui com vocês, eu vou fazer. Mas a hora que eu subir com o Pai, em meu nome, em nome de Jesus, vocês irão fazer obras também. Aleluia. Vocês vão fazer o que eu faço, até maior. Eu vejo aqui um Deus, um líder, Jesus, tão humilde,
de falar para nós, olha para você, olha para mim, deixa eu olhar para mim, olha para você, e dizer para mim, dizer para você que nós vamos fazer obras maiores que é dele. Porque ele não tem o ego. Então, se acontecer algo e eu não estiver presente, ou o pastor não estiver presente, o nosso ego não vai nem mexer. Porque quem faz não é o pastor, não sou eu. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. E em todas as situações é o nome do Senhor que é glorificado. E Jesus mostra essa humildade de dizer, você vai fazer obras maiores que a minha. Como pode um Deus humilde dessa forma? De passar uma responsabilidade a você e a mim, de fazer uma obra maior. E diz assim, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas depois ele diz que você é o sal, e você também é luz. Porque enquanto ele está aqui, ele é a luz. Mas ele subiu ao Pai, ele deixou você como luz. E quem vai dar a claridade ao cego é você, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O feijão está sem sal, o arroz está sem sal, quem vai colocar o sal? Jesus? Não, você. É você. A vida daquela pessoa está sem sal, está sem graça, como um feijão sem sal. Quem que vai chegar com o tempero? Você. E quem que é o tempero? Jesus. Não é o meu tempero. É algo muito melhor do que o meu tempero. É algo que muda. É algo que opera numa coisa que está sem graça, numa coisa que está sem sal, numa coisa que está sem tempero. Ele chega, ele muda. Mas quem chega é você, quem chega é eu. Louvado seja Deus. Nós somos essas pessoas chamadas pelo Senhor para fazer a diferença, para fazer a transformação na vida das pessoas, levando a Jesus a vida das pessoas. A vida daquela pessoa está toda bagunçada. A gente vai lançar ali o sal, e esse sal é Jesus. O tempero é Jesus. O que vai mudar aquela situação toda sem graça vai ser Jesus. Mas através de você, através de mim, que vai apresentar Jesus para mudar o quadro daquela família, ou daquele casal, ou daquele jovem, ou daquela criança, sou eu e sou você. Glória a Deus. Você não precisa andar com o bolso lotado daqueles negocinhos de sazon, não precisa. O tempero é Jesus, irmãos. E o que está faltando na panela de muito é Jesus. O tempero que está faltando é Jesus, louvado seja Deus. Mas o Senhor está precisando que levante aqui cozinheiros e cozinheiras, louvado seja Deus, para levar e mostrar esse tempero àquela panela que não tem tempero nenhum. Recabassúria. Aleluia. E ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, mudou tudo agora. Uma ele cuspiu nos olhos, a outra ele tocou, e agora ele cuspiu na terra. Ele cuspiu na terra e ele vai continuar fazendo algo. Só que nesse algo, quem que está ali? Quem? O cego. Só que o cego não vê. E Jesus está fazendo algo na frente dele. Mas o cego não vê. Mas quem está ao redor está vendo o que Deus está fazendo. Quem está ao redor está vendo o que ele está fazendo. E a vontade daquelas pessoas era chegar no cego e falar assim, ele está fazendo alguma coisa. Mas as pessoas não estavam interessadas no que Deus ia fazer por ele. Aquele grupo que estava ao redor não estava interessado na mudança daquele homem, na transformação daquele homem. Louvado seja Deus. E mesmo aquele homem sendo cego, Jesus fazendo algo na frente dele. E o interessante é que ele não está vendo, mas depois vão relatar a ele o que Jesus fez. A forma que Jesus fez. E continuando aqui, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e entoou com o lodo os olhos do cego. Vamos lá. O Senhor cospe no chão. O chão está com terra.
o Senhor, ele mexe com a saliva, amassa o barro, puxa o barro, e o cego está aqui, e a multidão está aqui. E o Senhor entrou em seus olhos o barro. E no momento que o Senhor entrou o barro nos olhos do cego, ele poderia falar: passe a mão e volte a enxergar. Seria simples, ele poderia fazer. Só que ele vai complicar um pouco mais. Ele vai mandar o cego atravessar a cidade. E ainda com o lodo nos olhos. E vai direcionar ele aonde? A Siloé. Ao tanque de Siloé. Mas o Senhor poderia fazer o quê? Na hora, no imediato. Quando aquele grupo estava do lado. Mas o Senhor manda ele ir para um lugar bem distante. Para alguém que já tem dificuldade de andar. E ainda com lodo. Vai atravessar a cidade. Mas o que aqui a gente pode aplicar? O que a gente pode entender aqui? Porque para acontecer, precisa ter o quê? A obediência do comando de Jesus. Eu preciso obedecer o seu comando para que algo venha acontecer em minha vida. Se eu não obedecer, eu posso estar com os olhos cheios de barro, mas nada vai acontecer. Se não houver a obediência daquilo que o Senhor está instruindo, indicando, eu posso estar com os olhos cheios de barro, mas vou continuar com os olhos cheios de barro e não vai haver mudança nenhuma na minha visão. A visão só muda se eu obedecer o Senhor. O cego poderia falar ao Senhor: mas Senhor, eu já ando com dificuldade, eu sou cego, eu não consigo andar direito, eu ainda vou ter que ir a Siloé. Siloé é longe, Senhor, como que eu vou até lá? E ele com os olhos cheios de barro que o Senhor tinha feito, porque o Senhor queria mostrar para uma região, para um grupo de pessoas, a obra que ele estava fazendo na vida daquele homem. O Senhor queria mostrar aquela obra, então ele queria impactar uma cidade, ele queria impactar uma região, porque todos aqueles que olhavam, estavam vendo o cego ir na Siloé, dizendo assim: olha lá o cego indo, ele está com barro nos olhos, olha os olhos dele. Todo mundo comentava, por quê? Porque tinha que comentar, porque o feito, a maravilha, era o Senhor que estava fazendo na vida daquele homem. E ele precisava impactar alguém. Mas eu não quero ser o cego, você quer ser o cego? Você não quer ser o cego, eu não quero ser o cego. Mas às vezes eu preciso ser o cego, você precisa ser a cega. Por quê? Para o nome de Deus ser glorificado. Então aguenta, passa. Segura mais um pouco. Você é o cego da história. Você é a cega da história. Deixa que olhe. Deixa que te olhe com coitadismo. Deixe. Eles não sabem o que Deus está a fazer. Eles não sabem o que Deus está a fazer. E o Senhor manda ele e ele vai. A obediência aqui vai gerar o que? Um milagre na vida do cego. E às vezes Deus está instruindo como fazer. Às vezes Deus já colocou o barro em nossos olhos. Só que Ele já mandou há muito tempo tirar o barro dos olhos e nós não tiramos. Há muito tempo o barro já secou nos olhos e nós queremos deixar o barro. O Senhor já disse assim: vai a Siloé, lava os olhos, e a gente vai para outro rumo, para outra direção, e continua com o barro nos olhos sem lavar os olhos. Nós cortamos o processo do milagre de Deus em nossa vida. E ele vai até Siloé com a ordenança de Jesus. E vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Ele vai, lava e volta vendo. Porque o Senhor disse para ele: vai e lava os olhos no tanque de Siloé. Nessa dele ir ao tanque de Siloé, ele está debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. E ele não sai debaixo da palavra, ele não sai debaixo da direção. Ele vai na direção de Deus, ainda que pareça uma direção muito louca na nossa mente. Às vezes a direção de Deus parece ser muito louca.
Nós queremos algo assim mais simples, algo que a gente já entende. E às vezes você não vai entender. E você não precisa entender. Eu não preciso entender. Eu apenas preciso ir fazer o que Ele está me direcionando. Glória ao Senhor. Ainda que pareça loucura a tua visão, mas vai e faça. Vai e faça. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Vai e faça o que tem que fazer. O que Deus está mandando você fazer? O que o Senhor está ordenando você a fazer? Vai e faça. O que é que você tem que fazer? Reflita agora na sua mente. Eu não sei, mas você sabe. Que Siloé que Deus está mandando você ir? Que direção Deus está mandando você ir? Vai lá e faz. Você vai se sentir bem. Você vai tirar um peso de você. Você vai lá. Aonde é o Siloé que você precisa ir? Aonde é o lugar que você precisa ir? Com quem que você precisa falar? Com quem que você precisa dialogar? Com quem que você tem que colocar ali a conversa em dia? Os pontos nos i. Vai, irmão. Vai desarmado, eu vim aqui em nome de Jesus. Vai desarmado, vai assim, Senhor, eu vim aqui, meu amigo, eu vim aqui, minha amiga, porque o Senhor me conduziu aqui e eu quero ter um diálogo franco com você. Eu quero diante do Senhor, diante de você, pedir perdão do meu erro, da minha falha. Irmão, vai sair um peso. Vai sair um fardo, seja o que for. Seja o que for que você fez, vá ao Siloé que Deus está te instruindo. Quebra seu orgulho e vá. Quebra seu orgulho e vá na direção de Deus. Vai ser bom para você. Não morra com remorso no coração. Não morra com isso. Vai e faz o que Deus está falando para fazer. Aleluia. Glória a Deus, quem sabe vai mudar tudo. Se você fizer isso, mudou na vida do cego. Por quê? Porque ele fez o que Deus ordenou a ele fazer. Se eu fazer o que Deus está me ordenando hoje, agora, irmão, vai dar certo. Vai dar certo. Mas é hoje. Nós não temos o amanhã, vocês já sabem disso. Nós temos o agora, o hoje, que Deus está nos proporcionando para fazer o que Ele está nos direcionando. Em nome de Jesus. E Ele vai e volta vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto, que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Olha lá. Você acha que os vizinhos estavam preocupados com a mudança dele? Com a cura dele, com a libertação dele, com a visão dele restabelecida, estavam? Não estavam. Porque se ele chega à vizinhança enxergando, qual seria se aquelas pessoas tivessem amor por ele? O quê? Glória a Deus. Você está enxergando. Deixa eu te abraçar, deixa eu te dar um beijo aqui, deixa eu levantar você aqui. Que alegria de ver você enxergando. Você nasceu cego, você é de nascença e agora você está enxergando. Que maravilha. Mas ninguém se importou com aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E às vezes nós queremos dar testemunho para quem não precisa ouvir o nosso testemunho, irmão. Nem todos precisam ouvir o nosso testemunho. Conversar da carne com aquele que é carnal. Conversar do espírito com aquele que é espiritual. Às vezes nós queremos conversar o espiritual com quem é carnal. E não adianta falar do espiritual com quem é carnal. Eu só falo do espiritual com quem é espiritual. Com aquele que é carnal, opa, tudo bem? Quanto foi o jogo ontem? Foi 0-0? Ele é carnal, então eu vou dar uma de carnal. Eu não preciso ser espiritual com ele.
Eu posso levar um papo, um diálogo, sem ser espiritual. Para que eu vou falar? Para que eu vou gastar minha saliva a alguém que nunca vai ser e não quer ser espiritual? Sempre quer ser carnal. Como é que foi? E o nosso governo? Como é que está? Como é que está a nossa nação? Nossa, está precisando de segurança, a escola precisa melhorar. Eu converso, eu tenho um diálogo. Eu não preciso falar com ele de coisas espirituais. Mas com aquele que é espiritual, eu falo, você viu? Ontem Deus fez algo na minha vida tremendo. E aquela pessoa, ela vai entender automaticamente o que Deus fez na sua vida, porque ela é espiritual. E quando nós queremos levar o testemunho para quem não é espiritual, nós se frustramos, porque alguém vai deixar aquilo que Deus fez em nossa vida lá embaixo, vai falar, não, isso daí eu consigo, com a minha força, com o meu trabalho, com o meu dinheiro. E de vez de você sair alegre daquela conversa, você sai para baixo, triste, porque você procurou desabafar ou falar com alguém que não é espiritual. O espiritual fala com o espiritual, o carnal fala com carnal. Às vezes a pessoa fala assim, por que você conversou com ele daquele jeito? Você não falou nem de Jesus para ele? Eu falei, não, para que eu vou falar de Jesus? Ele é carnal. Para que eu vou... Irmão, 7:30 da manhã eu vou querer arrumar uma confusão, querer arrumar um debate. Como está seu dia, amém? Vai com Deus, vai lá para o seu trabalho. Deus abençoe. Aí você vai chegar e falar assim, você está assim porque você não entrega a vida para Jesus? Você não faz... Não, irmão, tem que ter sabedoria. Quantas pessoas já não falou para aquela pessoa? Quantas vezes já não pregaram para aquela vida? E ela não mudou de forma alguma? Para quê? Para quê? Que eu vou me desgastar no começo, no início de um dia, para quem não está nem aí com Deus e com a transformação que o Senhor pode fazer? Não precisa. Você precisa ter esse discernimento. Glória a Deus. Dá para você ter um relacionamento bom com quem é carnal também. O relacionamento só foge de ser um relacionamento bom quando você vai espiritual querer falar com aquele que é carnal. Aí o negócio fica ruim e você vai se desgastar muito. E vendo os vizinhos, aquele que antes tinha visto que era cego, diziam, não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é esse, e os outros parecem com ele. Ele dizia, sou eu. Agora ele tem que provar que é ele. Aleluia. Todos já sabiam que aquele ali era o homem que tinha a deficiência visual. Só que agora estão dizendo, será que é ele? Será que não é? Só que são pessoas que moravam junto com ele. Moravam na mesma rua, no mesmo bairro. Só que eles não estavam o quê? Querendo dar o braço a torcer do que Deus faz. E às vezes vai ter pessoas ao nosso redor, ou um grupo ao nosso redor, que não dão crédito naquilo que Deus faz. Naquilo que Deus transforma, naquilo que Deus muda o caráter do homem, o caráter da mulher, transforma aquela mulher, transforma o cego, transforma o mendigo, transforma o pedinte, ele transforma. E eu preciso entender que o Senhor, ele transforma. Eu não posso apenas olhar com um olhar julgador e dizer assim, não, Deus não mudou, Deus não transformou. Eu não posso, porque eu não sei o que está acontecendo ali dentro. Eu não sei do processo que está acontecendo ali dentro. Eu não sei se ali dentro houve um arrependimento da pessoa com Deus, não para a minha pessoa. A pessoa não precisa se arrepender para mim, ela precisa se arrepender para Deus. E às vezes nós achamos que aquele arrependimento não é verdadeiro, mas Deus já recebeu aquele arrependimento e está transformando a vida daquela pessoa, glória a Deus. Só que aqueles vizinhos não se preocupavam com a mudança do cego. É ele? Sim ou não? E ele, sou eu. Esses dias eu vi um testemunho bem interessante, de uma mulher que chegou no banco, e lá estava relatado que ela estava morta. Ela estava morta. E ela foi lá tirar o dinheiro dela. E ela lá tirando o dinheiro dela, conversando lá com a caixa lá, do banco lá. A mulher, senhora, não tem como a senhora tirar esse dinheiro, a senhora está morta. A senhora está morta. E a mulher dizia para ela, não, sou eu estou viva. Sou eu posso tirar, sou eu, senhora. A senhora está morta. Não, eu estou aqui, sou eu estou viva. Senhora, a senhora está morta. A senhora não pode sacar esse dinheiro. E é assim que estava acontecendo com esse cego. Sou eu, gente. Eu estou vivo, sou eu. Foi ele que fez. Não, não é ele. Não pode ser ele. Mas como que as pessoas não estão olhando e sabendo que é ele, sendo que ele convivia junto? Porque às vezes nós não queremos aceitar que Deus transformou. Nós não queremos aceitar que o Senhor transformou aquela pessoa por completa, que mudou aquela vida por completa. Nós não queremos aceitar. Nós somos igual o Jonas, deixa que queima no inferno Nínive.
Deixa que morra os 200 mil habitantes lá. Deixa que morra lá. Deixa que vá para o inferno. Às vezes o nosso pensamento é assim, é o de Jonas em Nínive. Nós não queremos a mudança, nós queremos a nossa mudança e a mudança daquele que nós amamos. Mas aquele que a gente tem uma indiferença, aconteceu alguma coisa no passado, nós queremos que ele morra e vai para o inferno. E não queremos aceitar que o Senhor pode mudar a vida dele. Glória a Deus. Já vou encerrar, irmãos. Não vou estender aqui no texto inteiro. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo, entoou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te então. Fui, lavei e vi. Ele explicando tudo de novo que o Senhor fez. Explicando tudinho para quem não queria e não queria acreditar. Para que eu vou falar para quem não quer ouvir, não quer acreditar? Para que eu vou gastar a minha saliva? Quem gastou a saliva comigo foi ele. Então eu não preciso gastar a minha. A minha saliva não sai nada. Só coisa ruim. Mas a dele cura. A dele cura, louvado seja Deus. Eles disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Ele não precisava responder onde ele está ali, ele foi para lá, não. Ele estava feliz, irmãos. Só que ninguém estava preocupado que ele estava feliz, contente com ele. Ele pensou que a recepção dos vizinhos ia ser uma recepção amorosa, mas ninguém ficou feliz com ele. Não sei onde ele está. Quem fez isso? Quem fez aquilo com você? Ninguém falou para ele que alegria de ver você enxergando novamente. Louvado seja Deus. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego. E era outro grupo agora, vizinho, agora fariseu, olha lá. E levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntar como vira. E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Ele acabou de explicar para os vizinhos, agora para os fariseus. Ninguém estava preocupado que ele estava enxergando. Ninguém estava preocupado que Deus tinha feito algo na vida dele. Estavam ali perguntando. E aí continua aqui. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é Deus? Pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, de novo ao cego, e o cego ali, curado. Ninguém preocupado com o que Deus fez na vida dele. Ninguém se interessava por aquilo que Deus tinha feito na vida dele, apenas questionando como você conseguiu, como isso chegou às tuas mãos, como você recebeu isso, mas ninguém preocupado que você está feliz, que você está alegre, que as coisas mudaram na sua vida, ninguém quer saber. Glória a Deus que nós temos Ele que quer saber o que acontece conosco. Glória a Deus. Às vezes você não vai ter ninguém para você comemorar uma vitória, comemora com Ele. E como que eu comemoro com ele? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa vitória. Eu não preciso primeiramente chegar. Você viu o que Deus fez na minha vida? Você vai receber um não ali, uma cara feia para você. Comemora com ele, se alegra com ele. Recebeu a bênção. Oh, glória a Deus. Aleluia. Às vezes não preciso falar nada para ninguém. É só com ele. Só com ele mesmo, eu e ele ali, ó, nós dois ali, ó, no íntimo ali, obrigado, Senhor, glória a Deus, porque às vezes eu vou falar para alguém, vou falar assim, você viu o que Deus fez? A pessoa vai dizer para você, eu também já consegui sair melhor do que você. Aí, irmão, murchou eu, acabou comigo, para quê? O negócio é simples, eu vou falar com ele, é simples, mas ele me deu. É simples, mas veio dele. Ninguém sabe as lágrimas que saiu dos teus olhos, dos meus olhos, que veio dele. Então não importa o que pensam, não importa o que vão dizer, eu não preciso testemunhar daquilo que as pessoas não querem ouvir. Glória a Deus. E continuando aqui, tomaram, pois, a dizer ao cego, tu que diz aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. E ele continua aqui o argumento, as pessoas ali, ninguém preocupado com ele. E os judeus, porém, não creram que ele tinha sido cego, e que orava, que agora visse, enquanto não chamaram os pais,
do que agora havia. Eles ali, irmãos, esses judeus, fariseus, já eram acostumados com aquele homem. Eles conheciam o homem, como os vizinhos conheciam, só que eles não queriam aceitar a mudança daquele homem. 3 grupos que não queriam aceitar que Deus tinha mudado a vida dele. Então preferiram questionar, do que reconhecer o que Deus fez na vida dele. E perguntaram dizendo: este é o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Olha lá, questionando agora os pais. O cego já estava se explodindo de tanta pergunta para ele. Ninguém preocupado, ninguém abraçou ele, ninguém falou nada com ele, só questionando ele. Agora vão questionar os pais. Seus pais responderam e disseram-lhe: não sabemos, nós sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego. Mas agora vê, não sabemos. Ou que lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Aos pais agora, ele já tem idade, ele já é de maior, pergunta para ele quem fez. E os pais dele já foram objetivo logo na primeira, né? O cego ainda ficou falando, né? Lavou, colocou o lodo, fez isso, fez assado. Eu fui ao tanque, disse: olha, os pais, não, ele já tem idade, fala com ele que é melhor. Ele é nosso filho, ele era cego. Aí continuando. Seus pais disseram isso, porque também tinha isso também. Temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Tinha isso também. Então, às vezes, eles não queriam responder porque eles tinham medo de ser expulso da sinagoga. Mas repare que agora nem o pai e a mãe abraçou ele. Vizinho, fariseu, judeu, pai e mãe, ninguém chegou, glória a Deus que você está enxergando. Vocês estão vendo como é que é, irmão, o ser humano? Quando o ser humano não quer se alegrar com aquilo que Deus está trazendo e fazendo em sua vida, é difícil. É difícil, irmãos. É difícil. Aí diz assim: por isso que seus pais disseram ter idade, perguntaram-lhe a ele mesmo. Aqui vou rapidinho aqui para encerrar. Chamaram, pois, pela segunda vez, de novo, chamando pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, dá glória a Deus, não dá glória para esse Jesus. Dá glória só para Deus. Fala assim: quem fez é Deus, não ele. Ele estava querendo impor ali para o cego dizer assim: não foi ele. Eles não queriam aceitar que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Não queria que ele era o Messias. Ele estava impondo uma resposta na boca daquele cego. Só que o cego aqui, ele já está o quê? Ele já entendeu quem fez. E ele vai continuar aqui, quer ver? Diz assim: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, acusando Jesus como pecador. Vamos ver aqui. E respondeu ele, pois disse: ó, agora o cego, o ex-cego pregando a palavra para o fariseu, para o judeu, para o vizinho, para o pai e para a mãe. Olha que interessante. Ele começa agora a pregar a palavra. Ele respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Olha ele pregando a palavra. E tornaram dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo perguntando como te fez. Imagina como estava a paciência do cego. E agora ele estoura. O limite dele aqui foi o final. Agora o limite dele acabou. Porque quem é passivo, quem é longâmino, até o fim é somente Jesus. E diz assim: tornar a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vou lá disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir. Queres vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha o que ele falou: vocês estão querendo ser discípulo dele? Por isso que vocês estão toda hora perguntando o que ele fez? Eu não. Eu quero ser apenas discípulo de Moisés. Em nenhum momento dessa palavra, alguém se alegrou com aquilo que foi feito na vida do cego. Aplicando para encerrar, concluindo, para a sua vida e para a minha vida. O que Deus faz na minha vida, tem certos grupos que não precisam ficar sabendo. Só vão ver depois que está realizado.
eu não preciso mostrar nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Porque aquele que está fazendo a você já sabe o que está fazendo em sua vida. E às vezes a gente quer mostrar o que Deus está fazendo antes do tempo. E a gente acaba estragando o que Deus está fazendo. Aprenda isso nessa noite. Nem todos estão preocupados com aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Então, saiba para quem você vai falar dos feitos de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ficar sentado, pastor. Fica tranquilo. Glória a Deus. Eu vou estar dando a bênção apostólica e depois vai ter os recados da semana. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Palavra que nos ensina, nos ajuda. Às vezes você está perto de algo acontecer e você já está falando antes do tempo, né? Aí depois o negócio não flui, não acontece. Quantos aqui já fizeram isso? Não precisa nem levantar a mão. E depois para você explicar que não deu certo, não foi ruim? Aí você não aprendeu que deveria ter ficado? E agora não é melhor você ficar quieto e deixar as coisas fluir, ó, e ficar, ó, com o zíper na boca. Mas a hora que acontecer, você dá aquela rajada de glória em nome de Jesus. E festeja, irmão. Pela última vez, nem todos vão festejar com você. Nem todos vão soltar ali caramuru com você, rojão com você. Não, irmão, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Alguns vão se alegrar com você, outros não. O vizinho, o judeu, os fariseus não vão se alegrar com a sua vitória. Abra suas mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse cada um de vós para hoje e sempre. E todos bradamos em uma só voz. Amém. Deus abençoe.